Estamos de volta. Hoje nós estamos falando sobre o luto aqui no Mais Saudável. Tem mais participação chegando. Obrigada pela participação de todos vocês aí do Brasil que assistem o Mais Saudável junto com a gente. Isabel Martins de Itabira, em Minas Gerais. Cristina Aparecida de Prata, também em Minas Gerais. Alô, mineiros. Obrigada pela audiência, pelo carinho de vocês. Neuza Nóbrega de Pedreira, aqui no interior de São Paulo. Obrigada pela sua participação. Dá tempo ainda, pega o telefone e participa junto com a gente. 0800 777 0021 ou 19 3871 9620. Lembrando, todo mundo que participar por telefone com a gente concorre no fim do programa. Vai ter sorteio no fim do programa, tem presente para você. Livro do Padre Air Mendonça, O Poder da Oração no Sofrimento. Tá aí o livro para você ver. Ligou, falou que quer participar do sorteio, manda uma pergunta aqui para os nossos convidados, participa, tá bom? No fim do programa tem sorteio, tem presente para você de todo o Brasil que assiste a gente. Olha, a Neuza também fez uma pergunta aqui para os nossos convidados. Ela conta que a mãe dela já faleceu há 5 anos e até hoje ela não conseguiu se recuperar. Doutor Fábio, é normal isso? Até quando que o luto pode ser considerado um sentimento ou uma fase normal? Em primeiro lugar, é muito importante a gente deixar claro que luto não é doença e que o luto é um processo normal e necessário para a vida de todo mundo que perde alguém. Porém, a gente consegue perceber que um número significativo de pessoas, depois de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio, ainda não conseguiram superar. E aí vivem o luto como se fosse realmente um episódio depressivo. Ou você percebe que aquele luto deixou uma série de sequelas na vida daquela pessoa, né? Por exemplo, nunca mais teve um namorado, né? Nunca mais quis ir à praia ou quis ir numa cidade porque não quer lidar com as lembranças que tinha naquele local. Então a gente pode perceber que algumas pessoas têm um luto um pouquinho complicado e essas pessoas precisam de atenção. Então, respondendo a sua pergunta, eu acho que não tem uma data limite, mas quando você percebe que depois de 2, 3 anos a pessoa continua muito presa e sem conseguir dar um novo significado e seguir adiante com a vida, é um sinal de ficar atento e buscar ajuda. Aí sim, pode até entrar com remédios, talvez, medicamentos, uma terapia, né? Precisa de uma ajuda especializada. E aí quando ela fala assim, eu não consegui superar, é importante que ela se faça essa pergunta, o que é não conseguir superar? Se é como está falando o doutor Fábio, que a vida é como se ficasse o tempo congelado e ela nunca mais foi a mesma, ou se é quando lembra, tem uma tristeza, uma saudade, mas a vida seguiu. Né? E aí, nesse sentido, é muito importante que a pessoa trabalhe sempre essa abertura para o novo, para poder ter uma vida com flexibilidade, porque muitas vezes a pessoa cria um tipo de relação, um tipo de apego, em que coloca, seja com mãe ou com relacionamento, e que a vida inteira da pessoa está centralizada, que ela está muito dependente daquela relação. E aí, na hora que aquela relação termina, como se nada mais tivesse sentido. A né? vida Então, dela deixa de ter sentido, né? É importante retomar os interesses e mesmo antes de ter um luto, né? Ter uma vida sempre com uma diversidade de interesses. E como aí a gente estava falando até, desculpa doutor, que luto não é só quando uma pessoa morre, um ente querido morre. No caso de uma mãe, por exemplo, que se dedica a vida inteira, deixa o mercado de trabalho só para cuidar dos filhos e aí esse filho vai, casa e sai de casa. A gente até teve a oportunidade de falar da síndrome do ninho vazio, né? Que é um luto também, né? Porque você está totalmente identificado com o papel de cuidador ou de cuidadora e de mãe e não consegue mais passar a desenvolver outros papéis. Né? Então, é muito importante que a pessoa consiga ser flexível e a gente não tem uma dica mágica, mas tem algumas coisas que a gente pode dizer. Se tem muitas coisas das quais você está se esquivando, você está evitando, e muitas coisas que você está deixando de fazer, começar a se propor a se engajar nessas coisas aos pouquinhos, mesmo com dificuldade, para vencer o desafio. Então, uma dica que eu daria para as pessoas em casa, assim, aos pouquinhos, claro, se respeitando, vá dando um passo de cada vez, mas vá se forçando um pouquinho sim, né? Até em homenagem àquilo que você teve, né? E desenvolver sentimentos positivos como a gratidão, né? Certa vez eu tive a oportunidade de conversar com uma mãe que perdeu uma filha de 10 anos e ela tinha um luto complicado. Ela falou, doutor, teve uma coisa que você falou para mim que fez muita diferença. Eu realmente posso ser grata por ter sido mãe daquela menina maravilhosa. Eu tive a graça de ter essa experiência. Muitas pessoas não tiveram.
Então, a gente consegue enxergar uma coisa positiva até na coisa mais pesada que é um luto. Parece clichê, mas no fim é a realidade, né? A gente tem que tirar uma lição positiva do que acontece na nossa vida. Parece clichê, mas não é, porque os trabalhos demonstram que as pessoas que conseguem fazer esses exercícios conseguem superar as adversidades com muito mais flexibilidade, mais facilidade. Então, não é clichê, né? A ciência demonstra que é uma coisa que deve ser cultivada, né? E aí, Renê, a gente estava falando então do mundo corporativo. Mesmo quando a pessoa perdeu o emprego e aí vai conseguir outro emprego, graças a Deus conseguiu logo, ela pode carregar esses sentimentos que a gente estava falando aí de culpa, de vazio, de não se permitir fazer algumas coisas no próximo emprego porque ainda não elaborou aquela perda anterior? Ah, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Renata, pode acontecer sim. O grande desafio é que toda mudança que acontece na vida é um portal. Então, se você foi demitido e está ingressando numa outra empresa, pensa que é uma nova oportunidade para você fazer ainda melhor aquilo que você fez anteriormente. Eu vou voltar um pouquinho lá no início do programa, quando o doutor falou do apego. Quando você se apega a algo, muitas vezes você se acomoda. E aí é o problema no mundo corporativo, porque a pessoa acredita que está ali naquele emprego, ela está protegida, está tudo bem. No fundo, o que ajuda no momento do desligamento do luto é, todo dia, plante o seu melhor, dê o seu melhor todos os dias. Primeiro você se protege melhor contra essa situação. E quando você, por alguma razão, é demitido, mesmo dando o seu melhor, você sai consciente que deu o seu melhor. O que mais dói para o profissional é quando ele tem a consciência que eu não dei meu máximo, faltou alguma coisa. E aí ele leva para o próximo emprego sim, porque lá no outro ele fica... Poxa, eu não posso cometer o mesmo erro que eu cometi lá atrás. Porque senão eu vou perder meu emprego de novo. Fica até travado, né? E aí a pessoa trava, não se desenvolve. Congela. A pessoa simplesmente congela. Você coloca ela numa situação que ela deveria dominar pelo conhecimento técnico, por tudo, e simplesmente ela dá um apagão, blackout. Mas não é por causa daquele momento. É por causa que lá atrás ela teve algum problema mal resolvido internamente e que aí transparece na hora do novo emprego. As pessoas te procuram, Regiane, também por conta de trabalho? As pessoas às vezes têm dificuldade, né, de procurar terapia, de admitir que precisa de uma ajuda profissional para qualquer área da nossa vida? E é muito importante desmistificar isso, né? Que terapia não é para alguém que esteja necessariamente com uma doença, né? Mas que é um espaço para o desenvolvimento pessoal, para a expansão de consciência, né, para a pessoa ter uma vida melhor em todas as áreas. Então, sim, por questões de trabalho, por questões de luto. E as questões de luto, às vezes, aparecem de uma forma velada. A pessoa não vem com aquela queixa específica, estou aqui porque morreu alguém ou porque eu perdi um relacionamento, mas isso vai aparecendo de uma forma meio encoberta, talvez, ali, né? Ela tá com tristeza, isso pode influenciar na nossa saúde física também, por exemplo, no caso da mulher, um ciclo menstrual ali que está desregulado, pode ser um sintoma desse, por exemplo? Com certeza, porque corpo e mente são completamente integrados, né? Então também quando a pessoa não está bem emocionalmente, ela começa a imunidade baixa, né? O doutor Fábio pode falar melhor sobre isso até, que é médico, mas a gente fica muito mais vulnerável a estar doente toda hora, ficar com uma fragilidade física também. Olha, a gente até comentou aqui no começo do programa também que o luto, ele é cultural. Em cada região do mundo ali, ele é vivido de uma forma diferente. Para nós, aqui no Ocidente, por exemplo, o preto, né, representa o luto, lá no Oriente é o branco. Então, os rituais, é isso que eu quero conversar com eles agora, também são importantes na hora da gente viver tudo isso, né? Chegou uma outra pergunta pra gente, da Vera Lúcia Garcia de Campinas. Obrigada, Vera, pela sua pergunta. E ela conta aqui pra nós, há 5 anos perdeu um amigo muito grande, tragicamente, repentinamente, e ela não estava no país, só ficou sabendo 1 mês depois. E ela vive ainda esse luto. Ela diz aqui, parece que ele não morreu. Como que ela faz para viver isso, para elaborar isso dentro dela? Esses rituais, por exemplo, que a gente tem, né, de um funeral, né, o funeral é o primeiro grande momento em que a gente realiza que aquilo aconteceu, porque a gente fica... Ver a pessoa? Ver a pessoa, e participar daquilo, ver e tendo o testemunho da comunidade, da sociedade, né? A gente também visita os túmulos, isso é uma coisa cultural que tem uma razão de ser também, né? A gente tem aquelas reações de aniversário, né, que a gente fica enlutado e a gente vai no dia de finados, participa de uma missa, manda rezar uma missa para quem é católico, ou vai visitar o túmulo. Tudo isso vai ajudando a gente a integrar. Então eu perguntaria para Vera, você tem conversado com as outras pessoas que também eram amigos deles? Você
tem compartilhado essa dor com quem também a tem, porque isso pode ajudar você a integrar mais isso na sua vida. Visitar o túmulo, talvez, da pessoa. Lembrar, se ligar para a mãe, ligar para o pai, como é que tá, como é que a senhora está? Lembrei de fulano esses dias, fiquei triste, ele foi uma pessoa muito especial. Isso vai ajudando a gente a compartilhar, a trocar. Você acalenta outra pessoa e é acalentado. E isso vai ajudando a gente a aceitar também. Lembrei agora vergonha, também né? até de um exercício que algumas vezes eu peço aos clientes, escrever uma carta também pode ajudar. Né? Mesmo a pessoa tendo falecido, ela escreveu uma carta colocando para fora tudo que gostaria de ter dito e que não pôde, relembrando os bons momentos. É simbólico, e aí poderia até, por exemplo, deixar essa carta no túmulo, como o doutor falou, juntando, já que ela não esteve no funeral. E já é uma parte do ritual também, não é? Você conversar, entre aspas, ali com essa pessoa que já foi e colocar tudo isso para fora. A gente tem vergonha, né, de mostrar os nossos sentimentos. Pois é, mas é importante isso. São rituais de passagem que dão um lugar para os nossos sentimentos e ajudam a passar por essas Sabe fases. que eu tenho visto alguns relatos, né? Quando eu estava aqui fazendo uma pesquisa, me preparando para vir para o programa, eu estava vendo alguns relatos lá nos Estados Unidos. Isso tem se tornado cada vez mais comum de, nos aniversários de morte, vamos fazer alguma coisa para homenagear essa pessoa que ela gostava de fazer. Né? Essa pessoa, ela gostava de ir ao campo, de ir à praia, ela gostava de parque de diversão. A gente vai lá para homenagear essa pessoa e manter essa chama viva, acesa. Não é algo tão parte da nossa cultura, mas eu acho muito bonito. Mas é uma ideia interessante até, né? Faz parte do ritual também. A gente volta daqui a pouquinho falando mais sobre luto. Você ainda pode ligar e participar junto com a gente. Dá tempo ainda, 0800 777 0021 ou então no 19 3871 9620. Mais saudável volta já já.